Boa noite a todos. Estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá em nossa casa, né? Na Rua Progresso, 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. A gente sempre faz a leitura do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Lição número 143, ao clarão da verdade. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andais como filho da luz. Paulo. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. Curiosas estatísticas mencionam aproximadamente as cotas de tempo que a criatura humana despende com a vigília e com o sono, com o trabalho e com o entretenimento. Muito importante para cada um de nós, porém, um balanço pessoal, de quando em quando, acerca das horas gastas com lamentações prejudiciais. Óbvio que quase todos nós atravessamos obscuros labirintos antes de atingirmos o adequado roteiro espiritual. Em múltiplas circunstâncias, erros e enganos povoaram-nos a mente com remorsos e arrependimentos tardios. Isso, todavia, não justifica o choro estanque. O motorista sensato não larga um carro atravancando a pista, porque haja perdido os freios ou sofrido desajustes. O desleixo deporia contra ele, acrescentando-se ainda a circunstância de criar com isso perigoso impedimento ao trânsito. É possível tenhamos estado em treva até ontem. Provavelmente, quedas temerosas ter-nos-ão assinalado experiências transcorridas. Achávamos, contudo, na condição de viajor que jornadeia circulado de sombras, tropeçando aqui e além, sem o precioso discernimento. Hoje, no entanto, que tudo se faz claro em derredor, pujamos de dramatizar desencantos ou fixar desacertos, através de queixas e recriminações que complicam e desajudam, ao invés de simplificar e auxiliar. Severa Paulo, refletidamente, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois a luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Raras pessoas conseguirão afirmar que desconhecem as tentações e os riscos do nevoeiro. Mas todos nós, presentemente, transformados ao clarão da verdade, podemos caminhar trilha adiante, renascidos na alvorada do conhecimento superior para o trabalho da luz. Lição número 143, ao clarão da verdade. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Paulo. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. Bom, essa carta de Paulo aos Efésios, antes de começar, é necessário fazer uma pequena explicação. Quando Paulo visitou Efésio, próximo ao ano 57, 54 a 57 anos depois de Cristo, ele encontrou alguns cristãos que não tinham instrução adequada ou estavam mal informados. Então, Paulo os instruiu e formou uma florescente comunidade cristã de pagãos convertidos, base de operações para a expansão missionária de Paulo pelas cidades que circundavam Efésio. Então, esse texto aqui fala que eram pagãos, não conheciam a palavra, tinham pequeno conhecimento e não eram bem informados a respeito do Evangelho e da palavra do Senhor. E Paulo os instruiu e formou uma base para a expansão do cristianismo. É interessante a gente fazer uma leitura do capítulo 5, dos versículos de 1 a 8. Paulo fala: imitai a Deus como filhos queridos. Age com amor, como Cristo vos amou, até entregar-se por vós a Deus, como oferenda e sacrifício de aroma agradável. Fornicação, impureza de qualquer tipo,
cobiça, nem sequer se nomeiam no meio de vós, como convém a consagrados. Desta forma, coisas obscenas, estúpidas, grosseiras, inconvenientes, pelo contrário, a ação de graças. Pois deveis saber que nenhum fornicador, o impuro ou avarento, que é uma forma de idolatria, receberá herança no reino de Cristo e de Deus. E aí vem o reino da luz. Ninguém vos engane com discursos vazios, pois, por causa disso, sobrevém a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos torneis cúmplices deles, pois se no passado fostes trevas, agora pelo Senhor sois luz. Comportai como filhos da luz. Então aqui está bem claro que Paulo estava alertando esses cristãos novos que foram recém-convertidos sobre a necessidade de uma mudança de comportamento. E aí, me faz lembrar outra passagem do Evangelho, que está no Livro dos Espíritos, perdão, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a escolha da porta ou da porta estreita. No Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 14. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Então vejam bem, Paulo orienta essas pessoas a uma mudança de comportamento. Mudança de comportamento que, escrita naquela época, nos anos 54 a 57 depois de Cristo, nos dias de hoje, são tão atuais. Nos dias de hoje, fazem tanto, são tão efetivas no que tange às nossas escolhas e aos nossos comportamentos. Escolher a porta, o caminho largo ou o caminho estreito, é simplesmente caminhar nas trevas ou caminhar na luz. E a partir do momento que aquelas pessoas receberam o conhecimento, me lembra uma passagem do Evangelho de São João que fala assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E que verdade é essa? São os ensinamentos do próprio Cristo, que não deixam dúvida do comportamento que se espera de alguém que se diz do bem. É claro, é a partir de então, e sob o clarão da verdade, lembrar que mais será cobrado daquele que mais recebeu. Ou seja, conhecemos a verdade e a partir daí temos uma escolha. Ou o caminho da perdição, ou a porta estreita, ou a porta larga. E a partir do momento que somos instruídos e conhecemos, a nossa responsabilidade aumenta. Logo, temos que andar na luz, porque conhecemos a verdade. E é essa verdade que nos obriga ou nos orienta a andar nos caminhos do bem ou no caminho da luz. Então, eu faço um convite para que pensemos no tempo em que usamos ou gostaríamos de estar trilhando. O tempo que se usa para pensar no mal é o mesmo que se usa para pensar no bem. Então, a escolha de trilhar A ou B é sua. E Paulo, e aqui ele fala, tome cuidado com essa escolha. Porque se você vive desperdiçando seu tempo em caminhos obscuros, e o pior ainda, reclamando, lamuriando e se queixando, e aí ele ainda faz outro alerta.
Nós somos seres em evolução. Sabemos que cometemos erros e não podemos ficar nos caminhos das lamentações e arrependimentos tardios. É hora de acordar, isto é, o passado já acabou. As pessoas que fomos ontem, hoje não somos mais. Os erros que cometemos ontem, hoje não são passíveis mais, ou não são permitidos mais, ou não deveriam acontecer, porque recebemos instruções. Conhecemos a verdade. Então, ao invés de reclamar, de se lamentar, é mais fácil o quê? Arrepender-se, pedir perdão sincero a Deus e pedir oportunidades para o quê? Para trabalharmos de forma a compensar essas falhas, porque somos seres em evolução. Ainda vamos cometer vários erros, ainda vamos cometer alguns deslizes. Acontece é que, sabendo da verdade, podemos, através da fé, do equilíbrio, do discernimento, evitar que essas falhas aconteçam. Não somos perfeitos, não, de forma nenhuma. Mas nós temos que primar por essa escolha de estar no caminho da luz. É hora de acordar, isto é, o passado é hoje. O momento de reconstrução é de reconstrução e de refazer diferente o que fizemos de errado e pelos quais nos culpamos. Estamos aprendendo a amar, mas é preciso querer amar. É necessário e é o chamamento de fazer parte desse amor infinito de Jesus. E como que se faz isso? Como que nós conseguimos fazer parte desse amor infinito de Jesus? É empreendendo em nossas vidas uma reforma íntima. Reforma íntima que nos faz refletir sobre os nossos atos, sobre as nossas atitudes, nossos comportamentos, essa questão do tempo, em vez de ficar horas e horas e horas nas redes sociais, ou mesmo perdendo tempo com futilidades, busquemos o trabalho edificante, as oportunidades de quê? De reconstruirmos a nós mesmos. Estamos aprendendo a amar, mas é preciso querer amar, fazer parte desse amor infinito de Jesus, através da reforma íntima, do desapego ao passado, das queixas e reclamações. E dentro desse contexto, nós fazemos pior, porque muitas vezes nós colocamos a culpa no outro. A culpa das nossas escolhas, dos nossos relaxamentos, embora conheçamos a verdade, embora estejamos evoluindo, ainda pecamos por, às vezes, colocarmos a culpa de nossas próprias falhas na conta dos outros. Nós somos os apóstolos novos do Cristo, pois já temos o conhecimento mínimo que nos insere neste clarão de luz. E através desses ensinamentos de Jesus. Ou seja, ninguém que está aqui pode dizer que não conhece a verdade, que não conhece os ensinamentos do Pai, que não conhece os deveres de um bom cristão. Todos nós que estamos aqui nos encaixamos de uma forma mais reta dentro dessas palavras de Paulo. Vocês estavam nas trevas e hoje estão na luz. Que luz que é essa, gente? É conhecimento. É saber discernir o que é certo e errado. É saber que somos criaturas falhas, mas temos que melhorar. Nós erramos no passado, erramos, por isso que estamos aqui. Mas a oportunidade é agora de construir uma vida nova, de permanecer nesse caminho. O convite de Paulo a dizer que agora somos luzes do Senhor nos remete ao quanto já evoluímos. Precisamos nos perdoar, arrepender-se verdadeiramente, não se limitar, não se lamentar dos erros passados, mas pedir a Deus sempre que possível
a oportunidade para o trabalho edificante, para a caridade sem ostentação e para o trabalho da luz. Lembrem-se da palavra do Cristo. Vós sois deuses. Se tua fé fosse maior que um grão de mostarda, pediria uma montanha que se movesse. E como aqueles cristãos convertidos em Efésios, hoje conhecemos uma nova realidade. Não basta fugir às futilidades, à vaidade, ao orgulho, mas viver a caridade, visto que fora dela não há salvação. Hoje, quando eu estava me preparando para esse estudo, eu fiquei me perguntando como, de que forma que nós podemos buscar essa luz? Como que nós podemos permanecer nessa luz? Como que esse clarão pode chegar a cada um de nós e permanecer em nós? E a resposta me veio quando eu abri por aleatoriamente o Evangelho e caiu na página 153, no capítulo 16, se não me engano. Instruções do Espírito, dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Quem está sob a luz do Senhor sabe que não tem outro caminho a não ser a caridade e o amor ao próximo. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa é a luz celeste. Eu vou repetir. Essa divisa é a luz celeste. A coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida e brilha no céu como auréola, santa na fronte dos eleitos. E na terra está gravado no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós, os benditos de meu Pai, vós o reconhecereis pelo perfume da caridade que aspergem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima é de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Em tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhes o sentido profundo e as consequências em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, não somente ela vos evitará de fazer o mal. O que Paulo falou aos Efésios? Abandonar a fornicação e todos os caminhos contrários à lei do Pai. Mas vos levará a fazer o bem, porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa para fazer o bem. É preciso sempre a ação da vontade para não fazer o mal, basta. Frequentemente, a inércia e a negligência. Ficou bem claro, meus irmãos, que o convite que Paulo nos faz é uma solicitação a cada um convite a cada um, de uma mudança de comportamento. Não adianta você querer ser alguém melhor, você tem que fazer para ser alguém melhor. E o caminho é a caridade, é o amor ao próximo, é o respeito, é o perdão,
é a humildade, é o abandono às coisas da terra, é o apego às coisas de Deus, claro que dentro da limitação de cada um, dentro da capacidade de cada um, mas acima de tudo, pensando em ser amanhã melhor do que você foi hoje. E depois de amanhã, um pouco melhor. E se você tropeçou, não se arrependa. Perdão. Não se julgue. Não sofra por isso. Peça a Deus uma oportunidade para recomeçar. Peça a Deus fé, peça a Deus esperança. E, acima de tudo, não entre em depressão ou em procrastinação, dizendo que não vai mudar, que não pode mudar. Pode. Quando Cristo disse, batei e eu abrirei, ele estava falando justamente para aqueles que estão caídos. Então, meus irmãos, se no século, nos 54 e 57 depois de Cristo, Paulo, aqueles cristãos que começaram a conhecer o Evangelho, os alertou sobre isso, que sirva de lição para todos nós hoje, o convite que estamos recebendo, né? Que a gente faça proveito desses ensinamentos, porque, voltando ao Evangelho, mais será cobrado daquele que mais recebeu. Levemos o nosso pensamento ao Mestre amado Jesus. Vamos pedir a Ele, nesse momento, que possa nos dar a compreensão, que possa nos abençoar com o discernimento, para que possamos compreender a extensão das palavras do próprio Jesus, que possamos refletir em nossos atos, nas nossas atitudes, que possamos pedir ao Mestre amado Jesus que nos faça hoje e sempre emissários de luz onde quer que estejamos. Mas essa luz reflete a partir da minha transformação, porque para os outros eu posso parecer, mas a Deus eu não posso enganar. Então vamos pedir ao Mestre amado Jesus que nos dê força para combater as nossas más tendências, para que possamos realmente sair das trevas e estar na luz. E permanecer na luz, segundo as orientações do próprio Paulo, no conhecimento superior para o trabalho da luz. Cristo Jesus, Pai Todo-Poderoso, nós vos pedimos e vos rogamos. Visite todos os lares nesse momento. Visite o coração de cada irmão que faz parte dessa corrente. Aqueles que se encontram em depressão, seja por qualquer motivo, Pai. Se não está na vontade deles, se eles não têm força para reagir, envie vossos emissários de luz, os espíritos de luz, da falange de unidos para o bem, para que possa dar a essas pessoas força para lutar, para aceitar, para não se deixarem abater pelo desânimo, que possam acordar, Senhor, e dizer a elas mesmas que elas podem ser agentes de uma mudança, porque Cristo confia em cada um de nós, e quando estendemos as nossas mãos para Ele, Ele segura as nossas mãos. Mas é preciso que a gente também faça a nossa parte, que nós estendamos a nossa mão a milhares de pessoas que estão atrás da gente, precisando muito, muito do nosso amor, da nossa compreensão, do nosso perdão, do nosso carinho. Pai de misericórdia, visita os orfanatos, a nossa creche, os asilos, visita os albergues, aqueles poções de pobreza onde a fome assola, onde a doença mata, onde a hostilidade reina. Senhor, leve ao coração dessas pessoas o teu amor infinito. As casas, aos prostíbulos, aos inúmeros jovens drogados que se encontram embaixo de pontes,
aos andarilhos, aqueles que perderam a esperança na vida, Senhor. Abraça-os com o vosso manto de luz, de proteção, e não os deixe, Senhor, abandonados ao léu. Sabemos a ação e reação da lei, mas sabemos também que vós estende a vossa luz e o vosso amor a todos. Ajuda-nos, Pai. Estendemos também essa oração a todos os espíritos que nesse momento se encontram dentro dos nossos lares, no nosso trabalho, presos às nossas vaidades, aos nossos pensamentos. Pai, dê a eles a compreensão, dê a nós força para o desligamento, a conexão que os atrai até a gente. Aos doentes, Senhor, dai a cura. Nos manicômios, aos que se encontram em processos de obsessão, envia vossos emissários para que eles possam dar a esses irmãos o conhecimento, o esclarecimento e a paz. Vamos rezar a oração que o Pai nos ensinou e vamos pedir que nessa oração também sejamos agraciados com a vossa luz e com o vosso amor, que possamos receber as bênçãos de nossas águas, que possamos receber hoje e sempre, Senhor, o vosso amparo e a vossa luz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no universo. O pão do Espírito, o pão da matéria, nos dai hoje. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois só vós é o reino, é o poder, e agora e para todo sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as bênçãos da falange de Pai Tomé, estejam com todos, e que possamos, sob a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receber hoje e sempre a paz, a harmonia e a saúde. Fiquem todos com Deus.